Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre essa proposta da administração que será discutida aqui na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Jalles Machado. Então, tem vídeo recente aí no canal sobre a Jalles Machado e minha avaliação na empresa, e ela está no meu radar, e basicamente avaliei então essa proposta da administração, que é bem interessante e me mostrou que a empresa está muito mais atrativa do que quanto eu tinha olhado anteriormente. E aí vamos especificamente nos atentarmos a dois pontos, que é a proposta da administração, que será discutida na Assembleia, e também o orçamento de capital, e consequentemente iremos passar por alguns resultados operacionais da empresa. E aí a primeira parte aqui é justamente a discussão em que eles querem deliberar aqui sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício que se encerrou no dia 31 de março de 2024, ou seja, um ano nesse segmento, ele pega o primeiro trimestre do ano seguinte. Por isso que vocês irão observar nos resultados desses tipos de segmentos do agronegócio, resultados aqui de safras de ano para o outro. Então vocês vão ver, por exemplo, safra de 2023/2024. Então, resultado do ano passado, safra de 2022/2023. E assim por diante. Então você sempre vai observar esse fluxo. Então, de fato, o primeiro trimestre de 2023 da safra do corrente ano, da Jalles Machado, vai ocorrer a partir do dia 1º de abril para o final do mês de junho. Então esse é o primeiro trimestre da Jalles Machado em seus resultados do ano 2023. Feito isso, entendido isso, vamos partir aqui para o que eles querem deliberar em discussão. Então a proposta aqui é reter um total de 388,6 milhões de reais, onde eles querem investir esse dinheiro em maquinária e trazer, consequentemente, crescimento aqui para a empresa. Então a ideia é eles reter esse dinheiro mediante a retenção dos lucros apresentado pela empresa no exercício do ano de 2022/2023, justamente para eles adquirir aqui maquinárias, equipamentos e expansão e renovação do canavial. E aí, visando, consequentemente, o aumento da capacidade de moagem de açúcar e, consequentemente, o aumento de produção de açúcar e etanol. Então, particularmente, eu vejo isso aqui como um ponto positivo, onde a empresa ela quer reter do seu próprio caixa, isso vai evitar a alavancagem desnecessária e, consequentemente, investir na empresa buscando crescimento e aumento de produção. Então, esse aqui é um ponto positivo e, se for aprovado, vou gostar bastante nesse sentido. E aqui é um dos pontos que também justifica o que a empresa não paga mais do que 25% dos seus lucros, porque a empresa ela pega o seu caixa e aí ela investe nela mesma para tentar crescer mais ainda. Consequentemente, a empresa não deixa de pagar dividendos, então ela faz essa gestão responsável. Isso aqui é um ponto positivo, visando que no médio a longo prazo a empresa tende a diminuir essa alavancagem e, consequentemente, vai aumentar o payout e pagar mais dividendos. Então, o total aqui que eles prevê para o orçamento de capital proposto para o exercício deste ano é um total de 638,1 milhões de reais. E aí, como eles pretendem dividir esse dinheiro? Basicamente, eles pretendem dividir esse dinheiro com 34,6 milhões de reais em reserva legal. Isto aqui é uma regra do Estatuto Social da empresa, então deve ser cumprido. Então, 5%, independentemente de ser apreciado ou não na Assembleia Geral, é destinado já para essa reserva legal. E aí, composição total da reserva de subversão para investimentos será destinado aqui 140,4 milhões de reais e a proposta aqui de reter 388,6 milhões de reais do lucro líquido apresentado no exercício anterior para investimentos em maquinárias para aumentar também a produção de cana-de-açúcar e também a produção de etanol. Isso aqui eu olho com bons olhos. E aí também eles irão aprovar, na verdade já está aprovado, a distribuição de dividendos aqui de 25% do lucro com um total de 129,5 milhões de reais. E aí se a gente observar aqui mais adiante, esse valor representa aqui quase 44 centavos por ação das ações ordinárias aqui da Jalles Machado. Lembrando que a Jalles Machado ela tem um nível corporativo de novo mercado, que é o nível mais alto de corporativo de uma empresa. Então, nesse sentido, ela só possui aí ações ordinárias para negociação na Bolsa de Valores. Então, quase 44 centavos aqui é o dividendo que será distribuído para o seu acionista. Se a gente olhar o dividendo yield que isso representa, então vamos arredondar para 44 centavos, e hoje, mais ou menos, a ação está sendo negociada a R$ 8,20, estamos falando de um dividendo yield aqui de 5,36%. Job, esse dividendo yield aqui está abaixo de 7,5%, que é o que você espera no mínimo receber de uma empresa. E aí vejamos as projeções para o ano seguinte e vocês irão entender por que eu acho que a empresa está bem atrativa nesse momento.
E aí vamos olhar aqui que esse dividendo tem Datacom para o dia 31 de julho de 2023, ou seja, dá tempo ainda de recolher esse dividendo, caso quem esteja aí com a Jalles Machado no radar. E basicamente a data ex será no dia 1 de agosto, ou seja, você tem que dormir com as ações da Jalles Machado entre o dia 31 para o dia 1º de agosto. Aí a data de pagamento é prevista para ser pago esses dividendos 60 dias aqui, contados a partir do fim da Assembleia Geral, ou seja, para o final ali do mês de setembro, você irá receber esses dividendos e isso será discutido também a data certinha de pagamento nessa Assembleia. E aí irão apreciar esse mérito. Outro ponto que a gente vai observar nessa proposta, e que achei muito interessante, é que a empresa se alavancou justamente esperando o crescimento. E aí a gente vai ver que, de fato, isso entregou o crescimento, especialmente aqui no seu patrimônio líquido. Se a gente observar, a dívida bruta da empresa, no ano de 2022, era de 1,4 bilhões de reais, e agora é de 2,1 bilhões de reais. O caixa da empresa diminuiu em relação de 2022 versus 2023, de 1,3 bilhão para 1 bilhão de reais. E aí, se a gente observar, o caixa livre da empresa diminuiu, a dívida aumentou, consequentemente, a dívida líquida hoje é muito maior do que a dívida líquida de 2022. E aí, se você observar, é um aumento aqui gigantesco da dívida em relação à dívida de 2022. Pelo menos aqui, se a gente arredondar e fazer o cálculo rapidamente aqui de cabeça, mais de 10 vezes aqui a dívida líquida ela foi aumentada. E aí, se a gente ver se isso de fato compensou esses investimentos, a alavancagem aqui de quase 700 milhões de reais, a gente vê que de fato entregou o crescimento de valor patrimonial. Ou seja, o patrimônio líquido da empresa saltou de 2022 para 2023 de 1,3 bilhões de reais para 1,9 bilhões de reais. Isso faz com que o preço sobre o seu valor patrimonial ele caia. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, indicadores que o preço sobre o valor patrimonial ele despencou nos últimos anos. Então, se a gente pegar desde o IPO, ou seja, era 2,32 vezes o seu preço sobre o seu valor patrimonial, aí caiu para 1,49 e caiu aqui para 1,15 atualmente. Então, de fato, isso mostra aqui que o valor patrimonial da empresa vem crescendo, como a gente vai observar justamente nesse indicador, e as cotações vêm estagnadas para caindo aqui, praticamente, as cotações, e o valor patrimonial crescendo, consequentemente, esse preço sobre o seu valor patrimonial, ele vai diminuir. Isso aqui é um ponto positivo e mostra que a empresa está interessante nesse indicador. Aí a dívida, como aumentou, ela representa 0,6 vezes aqui o patrimônio líquido da empresa. Ou seja, está com dívidas equilibradas e tranquilas, onde a dívida líquida representa aqui 60% do patrimônio líquido da empresa e não tem bronca alguma nisso. Porém, se a gente observar, aumentou bastante em relação a 2022, de 0,1, ou seja, representava apenas 10% do patrimônio líquido em 2022. Porém, nenhuma bronca ainda, a empresa está bem tranquila em relação à dívida e amortização e tem um bom caixa. Aí, se a gente descer mais um pouco aqui, a gente vai fazer alguns exercícios para entender um pouco sobre as receitas da empresa. Então, os resultados operacional e financeiro da empresa foi muito interessante. A receita aumentou em 2023 versus 2022 e saltou de 1,7 bi para 1,9 bi. E aí, se a gente observar, esse volume de vendas aumentou em quase todos os segmentos, em especial em etanol, que saiu de 756 milhões para 918 milhões, e também teve um leve aumento aqui no açúcar orgânico, de 198 milhões para 773 milhões de reais. Então, de fato, esses segmentos aqui foram muito importantes para entregar uma boa receita. E aí, se a gente observar onde foi que cresceu o volume de vendas aqui das receitas e o quanto essas receitas representam no mercado interno e externo, a gente vê que em 2022 representava a receita no mercado interno 1,5 bi e no mercado interno, em 2023, aumentou para 1,6 bi. Isso aqui é um ponto positivo. Outro ponto que a gente vai observar no mercado externo, existia aqui uma receita de 203 milhões de reais e agora aumentou para 261 milhões de reais, quase 262 milhões de reais no mercado externo. Lembrando que a empresa ela é a maior exportadora aqui de açúcar orgânico e basicamente isso dá visibilidade da empresa lá no exterior. Isso aqui é um bom ponto e deve ser ressaltado. E aí, consequentemente, a receita aumentou de 2022 versus 2023, como ilustrado e comentado anteriormente. Aí, o quanto isso representa na sua fatia de receita dentro de cada segmento. A gente vê que a fatia do mercado interno, ela diminuiu em relação a 2022, então deixando de ser de 88% para 86%, porém a gente viu que
o volume aqui de receita aumentou versus o ano de 2023, em comparação a 2022. Então, o que de fato aumentou aqui, pesou nessa representação aqui do cada segmento de mercado, foi o crescimento muito interessante aqui do volume de receitas aqui do mercado externo, que agora representa 13,6% e anteriormente, lá em 2022, representava 11,8%. E a tendência aqui, segundo os projetos da empresa, é aumentar essa exposição no mercado externo. E aí, lembrando que no mercado interno a gente é muito consumidor de açúcar e isso faz com que haja ali uma certa previsibilidade nas receitas da empresa. E isso aí é um ponto muito positivo dentro da Jalles Machado. Observando aqui outros indicadores, a gente vê que a empresa reportou um lucro líquido de 692 milhões de reais e lá em 2022 reportou 387 milhões de reais, ou seja, lucros crescentes aqui e isso é muito bom. Outro ponto que eu destaco é o caixa da empresa que cresceu em relação a 2022. Então, de fato, reportou aqui um caixa muito bom e isso é muito interessante, crescer o seu fluxo de caixa, gerando aqui 1,6 bilhões de reais e lá em 2022, no exercício de 2022, gerou 1,1 bilhões de reais. E aí a EBITDA ajustada, a gente vê que o caixa da empresa está bem consolidado, acima aqui de 1 bilhão. E aí, disponibilidade no caixa, a gente vê que diminuiu, como comentado anteriormente, lá inicialmente, que isso caiu de 1,3 bilhão para 1 bilhão de reais de caixa, e isso que fez com que a dívida também aumentasse agora para 0,6 vezes o seu patrimônio líquido, e aí não vejo nenhum problema nesse sentido. E aí a empresa basicamente vai aumentar sua produção, consequentemente gerar mais caixa, essa é a expectativa, pode não acontecer, mas a expectativa é essa, são positivas, é que a empresa gere mais caixa e também mais lucro. Isso aqui é um ponto positivo e que eu particularmente acredito que irá acontecer. E aí a gente vai também avaliar esse orçamento de capital, onde eles propõem, como comentado inicialmente, a retenção de 388 milhões de reais, justamente para investir em expansão, renovação do canavial e, consequentemente, aumentar a capacidade de moagem de cana-de-açúcar e, consequentemente, aumento aqui na produção de açúcar e etanol e aumentando o seu volume de vendas. E aí, naquele vídeo anterior, a gente viu que eles estão investindo em armazenamentos justamente para comportar aí esse aumento do volume de produção de cana e etanol. E aí, se a gente observar aqui, como será distribuído esses investimentos, a gente vê que haverá aí destinação de 131,9 milhões de reais para expansão e capacidade de moagem, além disso 74 milhões para melhorias e continuidade operacional, 4,1 milhões de reais em segurança, qualidade e sustentabilidade, muito importante, e 5,8 milhões de reais em tecnologia da informação. Aí, se a gente vê em relação a ativos biológicos, a gente vai observar que haverá um investimento aqui de 147 milhões de reais em renovação e expansão do canavial, o que basicamente isso aqui é muito importante para a empresa. Em relação aqui à descrição dos investimentos em controladas, a gente vai ver que será destinado 127,5 milhões de reais em expansão de capacidade de produção, ou seja, fábrica de açúcar, e 30,9 milhões de reais em melhoria e continuidade operacional, um subtotal aqui de 158,4 milhões. Ativos biológicos, ou seja, renovação e expansão do canavial, de 116,7 milhões de reais. E aí, investimento total aqui de 638,1 milhões de reais. E eles querem obter esse recurso total, retendo o lucro líquido do exercício 2022 de 388,6 milhões e basicamente conseguir esses quase 250 milhões de reais através de atividades operacionais no corrente exercício, ou seja, no exercício 2023. E, consequentemente, isso já mostra que o dividendo que será pago aqui no ano de 2023/2024 será de 25%, justamente porque boa parte do lucro será destinado aqui a esse projeto de expansão da empresa. E vejo isso com bons olhos, repito novamente. E aí, se a gente observar, a empresa teve um lucro líquido de 693,3 milhões de reais. E se a gente pegar o PL, então, atual da empresa, ou seja, vamos fazer aqui uma conta rápida. Vamos fazer aqui uma conta rápida, então. Vamos pegar o lucro líquido da empresa, dividir pela quantidade de ações. Então, se a gente olhar aqui no Status Invest, a gente consegue observar a quantidade do número total de papéis. Aí voltamos aqui. A gente, então, consegue ter o lucro por ação da empresa. Então, a gente vê que o lucro por ação da empresa é de R$ 2,35. E aí, se a gente pegar, então, o valor da cotação atual, que é de R$ 8,20 na média, dividido por 2,35,
a gente está falando de um PL aqui de 3,48 vezes, ou seja, um PL muito baixo e muito interessante, mostrando que a empresa está barata em relação ao lucro líquido que ela gera ano após ano. E, basicamente, distribuindo aqui 25%, como a gente viu, isso representa aqui 2,35 centavos de lucro por ação, 25% será distribuído para o acionista, ou seja, basicamente aqui 44 centavos, errei alguma continha aqui, isso representa 44 centavos. Ou seja, se a gente pegar e dividirmos aqui pelo valor da cotação, multiplicar por 100, a gente tem um dividendo yield aqui de 5,36 vezes. Beleza. Quando a gente desce aqui e observa os resultados da empresa dos exercícios de 2021, 2022 e agora 2023, a gente vê que o LPA cresceu bastante. E isso aqui é um ponto positivo. A gente vê que cresceu aqui entre 2021 versus 2022, basicamente uns 80 na casa aqui dos 80%. E aqui, se a gente pegar em 2022, também está na casa aqui de acima de 70%. Ou seja, daqui para cá, a gente tem um lucro aqui na casa de 80%. E de 2022 para 2023, na casa acima de 70%. Então, a expectativa aqui é que a empresa ela gere aqui um lucro de crescimento de 2023 para 2024 de, no mínimo, aí 41%. Ou seja, se a empresa crescer 41% do seu lucro líquido, estamos falando aqui de um LPA, R$ 2,35 mais 41%. A gente está falando aqui de um lucro por ação de R$ 3,31. E se a gente pegar 25% desse valor que será distribuído para o acionista, a gente está falando aqui de 80, quase 83 centavos de dividendos que será distribuído aqui no exercício de 2024. Então imagine esse cenário em que os lucros da empresa cresça apenas 41%, no mínimo, porque se a gente observar aqui, o lucro vem crescendo na média, eu calculei aqui, mas eu esqueci de anotar, 81%, se a gente somar o crescimento de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023, a gente tem uma média aqui, ou seja, se eu somar e dividir por 2, de 81% de crescimento nesses 3 anos aí atrelados. E aí eu peguei, sendo bastante conservador, a metade disso, que dá 41%. Então, observando esse crescimento de 41%, a gente está falando de 0,82 centavos, aí, quase 83 centavos de dividendo em 2024. E aí, se dividirmos pelo valor atual da cotação que você está comprando, aí a gente está falando aqui de um dividendo yield de 10%. Então, observe que no referido ano, se a gente investir, você vai receber aqui um retorno de 5% em 2023. E em 2024, se você, de fato, esse lucro crescer de 41%, você vai estar tendo um retorno já em 2024 de 10,10%. E aí, se a gente calcular o LPA, então, da empresa, que é de R$ 2,35, aumentando 41%, o LPA, então, da empresa, lucro por ação da empresa será de R$ 3,31, ou seja, R$ 8,20 dividido por R$ 3,31, a gente está falando aqui de um PL de 2,47 vezes, então um PL muito barato de fato. Então, por isso que ficou tão atrativo assim olhar para a empresa com bons olhos, já visando receber 5% de yield no curto prazo, ou seja, até final de setembro, e 10% de yield aqui no ano de 2024, e consequentemente, se esse crescimento continuar, a empresa vai entregar ótima apreciação do papel, mais bons dividendos. Então imagine agora um cenário em que a empresa ela aumente o payout de 25% para 50%, para facilitar aqui nossos cálculos. A gente vê que o dividendo yield de 2024 é de 10%, ele vai dobrar. Então basicamente será de 20% já no médio prazo. Então é por isso que é interessante você sempre ficar de olho também em boas e small caps que entregam bons resultados e dividendos. Então, a empresa aqui é uma empresa pequena, recém-IPO, que gera caixa, gera bons lucros e já paga bons dividendos. E aí, se você olhar no cenário, no horizonte de médio prazo, a gente observa uma expectativa bem interessante de crescimento para a empresa. E aí, se você observar, o lucro não caiu nos últimos anos, mas pode cair. Então, estamos falando aqui de um LPA atual de R$ 2,35, mas agora a gente fez a comparação crescendo o lucro 41%. Agora a gente vai fazer a comparação, então, o lucro despencando 41%. Então, a empresa irá reportar R$ 1,38 de LPA, que ainda assim vai ser melhor do que o lucro por ação aqui reportado no exercício de 2022. E se a gente pegar o PL, então, 1,38, então R$ 8,20 na média, dividido por 1,38, a gente está falando de um PL aqui, mesmo se o lucro cair 41% no exercício de 2023, a gente está falando que vocês, ao adquirir essa empresa a R$ 8,20,
estamos falando de um PL aqui de 5,94 vezes. Ou seja, a empresa ainda assim não está cara, mesmo se os lucros caírem 41%. E a expectativa é que os lucros, ao invés de cair, eles cresçam dentro dessa margem aqui bastante conservadora que eu realizei. Então, de fato, essa empresa está muito interessante e entra no meu radar. E se você observar, é uma empresa que está bem enxuta, bem organizada e, além disso, tem um dono e esse dono ele quer bons dividendos. E aí, pessoal, se você quiser receber mais vídeos como esse, avaliação de empresas e também dando minha opinião do que eu acho, convido você então a se inscrever no meu canal. E o canal vai trazer sempre essas notícias e também resultados trimestrais das principais empresas listadas na Bolsa. Além disso, iremos também observar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira, que particularmente a carteira vem performando aí 17,43%. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.